A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também, ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, isso, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também, ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também, ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também, ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não.
Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também. Ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também. Ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê... Né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela está falando, o artista, na hora de fazer, às vezes fica, partes do rosto se sobressaem mais que outras, aí não fica um retrato, né, Ana? Não vai ficar a proposta. Exatamente. Esse desenho que ela vai, essa pintura que ela vai fazer agora, é aquela ali que está aqui ao fundo. Exatamente. Nossa, né, ela já trouxe pronta. A Ana, como ela é a facilitadora do curso de pintura aqui da Selga, pinta com tinta óleo. Aqui você vai usar óleo, né? Vou usar óleo. Mas ela pinta com tinta acrílica também. Ensina tudo que envolve a pintura em tela, né? Paisagem, flores, figura humana, abstrato, com textura ou não. Então, hoje ela veio mostrar
a técnica da pintura, só que é a técnica da pintura aplicada ao desenho. Então, ela já pulou a etapa do desenho. Porque, né, o objetivo do curso, da aula de pintura, é ensinar a técnica de pintura, combinação das cores, a questão da luz e sombra, volume, né, a pele, como é que você faz essa cor da pele, as misturas ali que se usa para isso, né? E principalmente porque isso aqui tem que ter todas as características da pessoa que você está fazendo. Tem que ser fiel, porque né? Porque se eu for dar aula de pintura, por exemplo, uma flor, eu ensino a pintar na hora, a desenhar na hora, não tem problema. Uma paisagem também eu ensino a desenhar. Mas isso aqui, você tem que ter todas as características da pessoa. Senão fica deformada até a pintura. Aí tem problema de proporção, que às vezes a gente vê, né, uma pintura que ela não tem esse cuidado que ela